Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo, no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o secretário municipal de Política Urbana de Belo Horizonte, Leonardo Castro. Secretário, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Letícia, Hermano, é um prazer estar aqui com vocês. Vou aproveitar e já introduzir aqui o Hermano, repórter de política, vai participar da nossa conversa também. Obrigada, Hermano. Eu que agradeço o convite. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Tempo. Obrigado. Secretário, o senhor assumiu praticamente tem algumas semanas, né, a Secretaria de Política Urbana. Primeiro eu queria perguntar, se vai ter algumas mudanças, quais são as principais diretrizes a partir de agora dessa secretaria? O que a gente pode esperar? Bom, o prefeito Álvaro Damião, desde o que começou efetivamente, né, assumiu definitivamente a prefeitura, ele tem nos dado duas recomendações principais. Primeiro, até pela história dele, atenção extrema às periferias da cidade. Então, para ele é muito importante que a política urbana se volte para os bairros mais vulneráveis, mais necessitados. Então, esse é um ponto. Então, por exemplo, nós estamos fortalecendo as nossas iniciativas de regularização fundiária. Então, existem muitas pessoas que moram em bairros que ainda não estão regulares, né? Isso faz com que eventualmente elas não tenham os títulos de propriedade, não possam fazer investimentos nas suas casas. Então essa, por exemplo, é uma das iniciativas que a gente está trabalhando. E o outro ponto que é muito importante ele busca e nos orienta a fazer uma desburocratização maior das atividades econômicas no município, tanto aquelas que são relacionadas ao desenvolvimento imobiliário, buscando uma simplificação dos procedimentos de licenciamento e também das atividades econômicas em geral, né? As empresas que podem estar encontrando alguma dificuldade em se instalar na cidade, o papel nosso, assim, dentro dessas duas principais vertentes, é tornar a cidade de Belo Horizonte cada vez mais acolhedora e mais atrativa para a iniciativa privada. E aí tem uma questão, secretário, que é assim, como desburocratizar sem criar ali problemas ou sem fragilizar, vamos dizer assim, as regras que ajudam ali a convivência entre as pessoas. Como é que a prefeitura tem tratado isso, essa questão de tentar facilitar sem colocar em perigo, por exemplo, as pessoas ou a mesma própria estrutura da prefeitura sem perder o controle? Hoje, como que acontece isso, né? A gente teve aí no ano passado algumas questões relativas a mesas de bar, questão que viraram pontos, inclusive na eleição eleitoral. Como desburocratizar sem desburocratizar demais? Como que a prefeitura trata essa questão hoje, secretário? Eu vou emendar nisso no Hermano, porque antes do senhor o secretário era o Fleury, que ele deixou uma secretaria ali com fortes críticas ali dos setores produtivos por conta de todo esse processo, se isso já conseguiu ser apaziguado. Bom, as duas perguntas são muito importantes. Assim, todo o processo a gente consegue trabalhar para que ele tenha alguma etapa que não seja estritamente necessária suprimida. Isso, acho que o processo é uma coisa que a gente sempre consegue melhorar, tanto nas nossas vidas, na prefeitura não é diferente. Outra coisa que a gente precisa criar também, muitas vezes, o poder público, ele legisla pela exceção. Então, a maior parte dos problemas da cidade, eles se resolvem sozinhos, mas esses não chegam para nós. Os que chegam para nós são os problemas que não estão sendo resolvidos sozinhos. E aí, muitas vezes, a gente, com o receio de que alguma coisa possa dar errado na cidade, começa a criar um arcabouço de regras muito grande. Então, a gente vai identificar, nesse momento, aquelas normas que têm esse espírito, né? Ela está buscando prevenir alguma situação que não necessariamente é uma situação de risco para a cidade, né? Então esse é um ponto muito importante. Além disso, nós precisamos reestabelecer com o empresariado uma relação de confiança um pouco mais forte, né? Então todos os empreendimentos, eles têm os seus responsáveis, sejam os responsáveis legais, são os donos dos estabelecimentos, como os responsáveis técnicos, né? Então, que fazem projetos, que são formados para fazer isso. Então, existe um universo de atividades que a gente pode deixar que o próprio profissional responsável por aquele projeto, por aquela obra, que ele ateste a regularidade, desde que isso não gere risco para a sociedade, e a prefeitura vai fazer um acompanhamento, não previamente à atividade, mas vai fazer enquanto ela estiver acontecendo ou depois, por exemplo, de uma obra, para conferir se as coisas foram feitas corretamente. Mesmo porque a gente sabe, ainda que um projeto seja aprovado
exatamente como a lei manda, a execução não necessariamente acontece dessa forma. E aí o desafio que a gente busca é focar a atividade de controle da prefeitura no momento que a coisa já está acontecendo e não antes, que é o que gera mais burocracia. Passa, inclusive, então, por uma mudança de olhar do poder público para o empresário, para o empreendedor que quer atuar na capital, assim, olhar com menos preconceito. O senhor entende, a gente pode entender por esse ponto de vista, dizer que assim, a prefeitura está olhando com mais confiança para o empresário, para quem quer empreender na cidade? É isso? Eu acho que é isso. Assim, a mensagem que a gente quer passar para o empresariado, para as pessoas que investem na cidade, é que a prefeitura quer estabelecer uma relação de confiança com eles e que eles precisam confiar na gente também, que aquilo que a gente vai exigir nos processos de licenciamento e de fiscalização é o que vai manter a cidade funcionando bem para todo mundo. Então, esse é o espírito principal, tá, irmã? Esse é o que a gente gostaria de ver acontecer. Em relação às gestões passadas, Letícia, eu vejo assim, tanto o secretário Fleury quanto o secretário André, eles deram passos muito importantes no sentido de modernizar a secretaria, de trazer a simplificação de procedimentos, mas o que a gente tem que buscar nesse momento é uma intensificação ainda maior. Então, eu acho que a gente tem uma secretaria com corpo técnico excelente e que quer fazer isso acontecer. E a presença agora do prefeito Álvaro Damião, que com muita frequência nos cobra essa postura, é algo que está nos dando um ânimo novo para enfrentar esse desafio. Um projeto que rendeu bastante polêmica recentemente foi o projeto lá da implementação dos painéis ali da Praça 7. Chegou já, até foi sancionado esse projeto. Como que a prefeitura vai lidar com essa situação? Vai ficar só ali na Praça 7? E se essa ideia vai mesmo se transformar na prática? Bom, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que faz uma revisão do nosso Código de Posturas, né, que é uma legislação que cuida, dentre outros assuntos, do ordenamento da paisagem urbana. E nessa revisão foi aprovado um instrumento que chama Área de Promoção da Cidade. Então, essas áreas de promoção da cidade são áreas que o poder público vai reconhecer, eventualmente, um potencial para lazer, turismo, negócios, e esse foi o espírito dessa legislação que foi aprovada, para que essa área seja objeto de investimentos e que ela se torne mais atrativa para quem quer empreender, para quem quer fazer os negócios, e também se torne um ponto turístico, um ponto de interesse da cidade. Então, esse é o espírito da norma. A próxima etapa desse projeto, e esse instrumento ele pode ser aplicado em outros locais da cidade, mas para cada local da cidade, vamos supor, por exemplo, que alguém queira fazer a mesma coisa na Savassi. Para que isso seja feito na Savassi, a Câmara tem que aprovar uma lei específica para a Savassi, assim como aprovou para a Praça 7. Exatamente. E aí, em relação ao caso específico da Praça 7, as próximas etapas são etapas de licenciamento, né? Eu acho que é importante comentar sobre esse tema, porque muita gente acha que essa coisa da publicidade que existe, por exemplo, em Londres, no Piccadilly Circus, na Times Square em Nova York, que é uma coisa só que o poder público liberou e as pessoas foram colocando aquelas placas lá. Mas, na verdade, quando você vai estudar a legislação desses lugares, não é que é permitido, é obrigatório. Então, se você tem um edifício no Piccadilly Circus ou na Times Square, o seu prédio precisa ter um anúncio publicitário, porque aquilo é uma deliberação coletiva, né, do poder público junto com a sociedade para tornar aquela área com esse viés. Então, o papel agora da prefeitura, uma vez que essa legislação está autorizada e ela tem que ser submetida, os projetos têm que ser submetidos aos órgãos de preservação do patrimônio cultural, porque ali existem muitos edifícios tombados, uma vez apresentada uma proposta dessa natureza, que ela tenha uma intencionalidade, que ela não seja algo simplesmente fruto do acaso, porque a gente sabe que a desordem na paisagem urbana ela acaba vindo desse ambiente desregulado. Então, existe uma regulação e o que precisa agora é ser apresentado um projeto que reflita as intenções dessa regulação. O senhor falou de licitação, mas tem algum interesse ou ainda está em um passo anterior a esse, de interessados? Eu falei de licenciamento. Licenciamento, perdão. Até o momento, a Prefeitura não recebeu nenhum protocolo de licenciamento para a Praça 7. O que existe até o momento, oficialmente, é só a legislação. Sim.
E aí em Belo Horizonte, o senhor falou, a gente está vendo acontecer, né, desde a última gestão já do prefeito Fuad, já existe uma preocupação com a área central da cidade, iniciativas como essa mesmo de liberar as propagandas na Praça 7, né, nos painéis luminosos na Praça 7, mas existe também um problema de periferia na cidade, que o senhor até destacou que é uma questão que está sendo importante para a secretaria, para a gestão do prefeito Álvaro Damião. E como é que a prefeitura hoje pretende levar esse desenvolvimento também para as regiões periféricas, para os bairros, para as regionais da cidade, que nem sempre estão no foco do nosso debate, nem sempre estão no foco dos debates na Câmara Municipal, mas é onde vive boa parte da população da cidade. Como que vocês abordam esse tema hoje? Mano, você falou muito bem. Nós estamos aí com o programa Centro de Todo Mundo, né? Porque o centro da cidade ele é de todo mundo, ele é de quem mora no Barreiro, ele é de quem mora em Contagem, ele é de quem mora em Betim, enfim, na região metropolitana como um todo. Agora, em relação às periferias acabam sendo o lugar de moradia onde as pessoas estão passando a vida delas e é diferente da área central, né, que tem uma função de trabalho preponderante em relação à função de moradia. O nosso plano diretor, que foi aprovado em 2019, ele previu a criação de um instrumento que chama centralidade. E aí as centralidades elas são espalhadas nas 9 regionais do município e existem projetos hoje, um por regional, que foram desenvolvidos lá na Secretaria, estão em desenvolvimento, com o objetivo de garantir que os recursos que são arrecadados, até para um instrumento que talvez para muita gente não seja familiar, que é a outorga onerosa do direito de construir, que é um valor que os empresários pagam para construir acima do potencial construtivo básico da cidade, os recursos que são arrecadados por esse instrumento, eles vão ser redistribuídos para os bairros periféricos, e aí existem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos. Eu vou dar um exemplo da Avenida Valdomiro Lobo. Então, hoje existe na Prefeitura um projeto de requalificação da Avenida Valdomiro Lobo, que utiliza, dentre outros recursos, o recurso da outorga onerosa do direito de construir, de modo que o planejamento da cidade não olhe só para essas áreas que já têm muita atenção do poder público e que olhem também para as periferias, e vale destacar também a criação da Coordenadoria de Vilas e Favelas, que foi uma propositura do prefeito Álvaro, e que hoje já tem o coordenador, que é o ex-vereador Marcos Crispim, que está a cargo de cuidar desse território. Então, esse é um ponto muito importante. Nós estamos também com a iniciativa de intensificar as ações de regularização fundiária nos bairros periféricos, para que essas áreas que foram historicamente ocupadas de maneira informal permitam aos seus ocupantes que tenham os títulos de propriedade e com isso tenham mais segurança na moradia onde eles estão hoje, possam fazer seus investimentos, vender, comprar, e isso do ponto de vista legal e do próprio sentimento, né, de segurança da posse, da propriedade, que isso seja resolvido. Eu ia perguntar isso. O senhor então avalia que deu certo essa mudança ali do coeficiente, mas o senhor avalia que ainda precisa de algum ajuste em relação a isso, mais alguma mudança? Pois é, o coeficiente de aproveitamento, né, para explicar para quem está nos assistindo e nos ouvindo, ele é um número que você multiplica pela área do terreno e você sabe o quanto você pode construir nesse terreno. Então, se o terreno tem 1.000 metros e o coeficiente de aproveitamento é 2, você pode construir 2.000 metros. Né? Essa é a regra do plano diretor. Esse índice ele foi nivelado em 2019 em uma vez para a cidade inteira. Então, se tem um terreno de 1.000, você pode construir 1.000 metros. Acima de 1.000 metros existe uma contrapartida que é prestada pela prefeitura, que é aquele instrumento que eu mencionei, que é a outorga onerosa do direito de construir. Esse instrumento, ele foi revisto, né, nos últimos anos, porque houve um entendimento de que ele estava excessivamente oneroso para os empreendimentos imobiliários. E nas regiões centrais, né? Em especial nas regiões centrais, onde o valor do terreno é mais caro, né? Porque ele é pago em função do que vale o ITBI do terreno, né? E assim, essa alteração ela se deu dentro da Avenida do Contorno, né? Precisaria mudar em outros locais, na avaliação do senhor? Eu entendo que sim. Eu acho que a gente vai precisar de fazer algumas avaliações em relação à outorga onerosa, e entender que isso não é um instrumento de arrecadação da prefeitura. Ele é um instrumento que o plano diretor coloca à disposição do poder público
para ele direcionar o crescimento da cidade. Então, se eu tenho áreas com mais infraestrutura, é natural que nessas áreas eu faça uma cobrança menor do mercado imobiliário para que ele possa ocupar essas áreas com mais construções, mais perto do BRT, mais perto do metrô, no centro da cidade onde tem mais linhas de ônibus, onde tem mais equipamentos públicos. Então, é natural que haja uma cobrança inversamente proporcional à disponibilização dessa infraestrutura. Nós estamos fazendo agora uma discussão sobre isso, em especial pensando na requalificação do centro da cidade, envolvendo o hipercentro, as áreas mais degradadas do Barro Preto, do Bonfim, da Lagoinha, entendendo que essas áreas, para além do Centro de Todo Mundo, que fez várias obras, né, de requalificação dos espaços públicos, que essa requalificação dos espaços públicos ela tem que estar acompanhada também do retrofit das edificações, da geração de novos empreendimentos, para que a cidade se transforme como um todo e que não seja só essa vertente dos espaços da prefeitura. Seriam essas regiões ali que poderia ter uma mudança, como aconteceu ali na proximidade da Avenida do Contorno, essas que o senhor falou, mencionou. Isso. No curto prazo, nós já estamos estudando revisões do instrumento da outorga onerosa para essas áreas de requalificação do hipercentro e dessas áreas pericentrais que têm um grau de degradação maior. Mas seria mais ou menos o mesmo modelo da Avenida do Contorno, né? Da mesma mudança do que aconteceu. Eventualmente até um pouco mais, porque a Avenida do Contorno ela é muito diversa, né? Ela pega o hipercentro, mas também tem funcionários, tem Savassi, tem Lourdes. Então a gente precisa entender o quanto a gente precisa trabalhar esse instrumento para que o mercado consiga atuar nesses territórios que hoje não estão atraindo investimento nenhum. Eu pergunto isso porque a questão ali do plano diretor falava muito para poder ampliar, né, a oferta imobiliária. E a gente vê que o acesso à moradia está cada vez maior. Isso, como que o plano diretor e como se isso a gente não vai descentralizar, que era a ideia do plano diretor? Desculpa, eu não entendi. Descentralizar... É porque o plano diretor, uma ideia dele, que era muito defendida, era descentralizar, não ficar só ali no centro. Se tem essas mudanças ali da outorga, se isso não desvirtua ali um desses princípios ali do plano? Não, é pelo seguinte, Letícia, a necessidade de descentralizar, ela é da seguinte natureza. Hoje a gente tem um desequilíbrio entre trabalho e moradia na cidade. Quer dizer, no centro da cidade tem muito posto de trabalho e tem pouca moradia, proporcionalmente à quantidade de postos de trabalho. Já nas periferias tem muita moradia e tem pouco trabalho, né? Então, esse esforço de descentralização não é de descentralização do crescimento da cidade como um todo, é de centralização das funções que estão menos presentes no território periférico. Então, falta comércio, falta trabalho. Por que é bom ter o trabalho na periferia? Porque a pessoa não precisa vir para o centro, ela pode trabalhar perto de casa. Ter o comércio perto de casa também é bom. Minimizar os deslocamentos é uma política fundamental para que a mobilidade da cidade seja boa. Então, por isso que eu te respondo que não vai contra esse espírito do plano diretor, porque a ideia é descentralizar as atividades econômicas no sentido que as pessoas tenham isso mais perto de casa, mas também fortalecer o uso de moradia no centro, que aqui nas regiões centrais existe muita oferta de trabalho e as pessoas estão morando longe. Então, a ideia é a seguinte: levar atividades econômicas para a periferia e trazer residências para o centro. A gente pode entender desta maneira. A gente pode sintetizar dessa maneira. Eu acho que é uma boa forma de encarar, entendendo o seguinte, né, que assim, o esvaziamento do centro está longe de ser um desejo do plano diretor. Muito pelo contrário, a gente quer um centro vibrante, um centro com muita moradia e que ele continue tendo atividades econômicas, seja da inovação, seja da administração pública, para que a economia do centro reaja à presença de mais moradores, porque ali tem muita infraestrutura e é onde é preferencial que a gente faça esse adensamento populacional, em detrimento das áreas que têm infraestrutura mais precária, que estão fora desse contorno, né? O senhor chegou até a mencionar a questão sobre o Fundo Municipal de Habitação, né? Que esse foi um dos motivos da outorga, mas já tem algum tempo que a gente não vê ações robustas da prefeitura nesse sentido na área ali de concessão de moradias. Que plano que tem sido pensado e o que tem acontecido com esse fundo? Bom,
uma parte dos recursos da outorga onerosa vai para o Fundo Municipal de Habitação Popular, né? E agora, os recursos para a produção habitacional, acho que vale a pena também uma conversa de vocês com a Urbel, né, que é quem é responsável por esse departamento específico da Prefeitura, mas ela depende muito do governo federal. Então, historicamente, a gente tem visto que o Minha Casa Minha Vida, quando ele está robusto, quando ele está com orçamento, quando ele está com recurso, ele viabiliza mais moradias, né? Porque ele trabalha com uma produção que tem dois componentes, né? O financiamento das construtoras que atuam no setor de baixa renda e também o financiamento dos beneficiários, né? Que são as pessoas que vão comprar a casa dessas faixas de renda de até 10 salários mínimos, né? Mas a nossa faixa preferencial ela vai até 5, 6 salários mínimos, que é onde está a maior parte do déficit habitacional de Belo Horizonte. Então, o Fundo de Habitação Popular, ele é um fundo que vai contribuir com esse processo, mas existe ainda, não de Belo Horizonte, mas de todos os municípios, uma dependência muito grande dos recursos do governo federal para a produção habitacional. E aí, quando a gente pensa assim, no avanço dos bairros, no planejamento urbano de Belo Horizonte, um assunto que sempre vem, né, na memória, na cabeça das pessoas mais urgente, é a questão do aeroporto, do antigo aeroporto do Carlos Prates, o bairro que a prefeitura quer fazer lá e o impacto que esse bairro poderia ter nas regiões próximas a ele, nas pessoas que já moram ali na região, né? Aí alertou as pessoas sobre a importância, inclusive, de planejar a ocupação da cidade. O que desse novo bairro está sob a gestão do senhor e o que há neste momento de concreto? Porque as pessoas falam, mas recentemente foi assinado mais um acordo ainda para estudos técnicos o governo federal liberou mais alguns recursos agora. O que existe de concreto e existe alguma perspectiva, previsão? Esse bairro vai ser daqui 10 anos, daqui 5 anos. O que a gente tem de concreto hoje, secretário? Bom, é uma discussão que vocês devem ter acompanhado ao longo dos últimos anos, né? Houve uma decisão do governo federal em desativar o aeroporto do Carlos Prates. Isso foi feito ainda na gestão do ex-presidente Bolsonaro e a prefeitura ficou, nesse cenário, no dever de garantir um aproveitamento urbanístico adequado para essa área, já que ela não funcionaria em virtude dessa mesma decisão como aeroporto, como aeródromo. E desde então começou a desenvolver alguns estudos para a ocupação da área, que foram submetidos à Secretaria de Patrimônio da União, que é a entidade do governo federal que é responsável pela gestão do aeroporto. Nós tivemos na quarta-feira passada, exatamente há uma semana, com a ministra Esther Dweck, que é a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos do governo federal, para tratar exatamente disso. Então nós apresentamos para ela uma proposta de ocupação que vai inclusive na esteira de tudo que a gente já conversou aqui, né? De pensar numa cidade multiuso, numa cidade que tem moradia, que tem comércio, que tem serviço público, que tem lazer, que tem mobilidade. Então, os estudos foram apresentados para a SPU entendeu como adequados o estudo, inclusive a prefeitura já iniciou a construção de 2 equipamentos no aeroporto Carlos Prates, que vão ficar prontos em setembro, o Centro de Saúde e uma escola de educação infantil, que estão no âmbito de 2 PPPs, e a discussão que nós fizemos no Ministério foi justamente que agora a gente precisa modelar a implantação do resto do bairro. E aí foi disponibilizado pela Caixa Econômica Federal um recurso de R$7 milhões para a contratação de consultorias que vão fazer a estruturação desse projeto, né? Desde o ponto de vista arquitetônico e urbanístico, como vai ser essa cidade que vai ser criada ali, que é basicamente um bairro novo, como vai ser a estruturação econômico-financeira, quem é que vai pagar essa conta. Então, como existe muito, o imóvel é público, nós temos, por exemplo, a oportunidade que o investimento imobiliário que vai ser feito ali, que ele gere recursos para a implantação da infraestrutura. Então, esse estudo que vai ser contratado pela Caixa Econômica Federal, ele vai trazer também essas soluções do mix de moradias que vai haver ali, porque também muita gente falou, não, vai ser só habitação social. Não é isso, né? A ideia do projeto é trazer um mix social diversificado para que tenha pessoas de todas as faixas de renda, junto de comércio, junto de equipamento público, junto de parque. E aí nós estamos exatamente nessa fase. Nós estamos discutindo com o Ministério da Gestão a contratação
desses estudos para fazer a modelagem. Se a gente vai fazer isso via parceria público-privada, se vai precisar de alguma revisão do plano diretor, qual instrumento ou quais instrumentos serão necessários para a implantação do bairro. Então, o horizonte de implantação ele vai ser definido a partir desses estudos que têm um prazo aproximado de 1 ano para ficarem prontos. E depois desses estudos ainda não tem como dimensionar prazos para, na prática, isso já está pronto? Não, o prazo... O prazo dos estudos é 1 ano, mas depois dos estudos, de questão de construção, isso não tem uma expectativa de quando, não? Não, a gente ainda não conseguiu, eu não consigo falar isso com certeza para vocês, porque é exatamente isso. Toda a modelagem econômica, o dispêndio desse recurso vai ser definido, mas o fato é que a Prefeitura já tem feito investimentos nessa área, já houve o início de algumas intervenções necessárias para a implantação do parque, esses 2 equipamentos públicos. Isso a gente vai ver quais instrumentos vão ser necessários, mas assim, é um processo que já está em curso, né? O bairro não vai, a gente não vai dormir num dia e acordar de noite no outro com o bairro pronto, mas é um processo que está em marcha e urbanização é isso, é processo, né? O importante é que seja bem feito. Quando fala dessa questão do Carlos Prates, muito era para poder diminuir a questão de déficit habitacional. Além dessa questão do antigo aeroporto Carlos Prates, que outras ações a Prefeitura, né, tem pensado em relação para poder diminuir esse déficit? Bom, nós temos um trabalho muito importante que está sendo realizado na região da Isidora, né, que passou por um processo de ocupação no ano 2013 e que é uma área que tem cerca de 8 mil famílias que estão em situação de informalidade ainda, então nós estamos trabalhando por um processo de regularização fundiária e com os recursos, a reabilitação aí do programa Minha Casa Minha Vida, nós vamos conseguir em outras áreas da cidade, eu acho que é importante até a gente nem especificamente mencionar, porque são investimentos que estão ainda em fase de prospecção, a construção de um número muito relevante de habitações. Agora, volto a dizer, assim, o papel da Secretaria de Política Urbana é o papel de dar a moldura legal para que isso aconteça, né? A produção habitacional, a gente pode depois buscar mais informações, mas ela fica a cargo da Urbel, que é uma empresa pública do município. O senhor falou do Isidora, né? Não sei se todos os belo-horizontinos conhecem, mas é uma região muito grande e com uma estrutura urbana muito precária, mas não é a única, né? Levantamentos do censo, por exemplo, mostram que Belo Horizonte tem 218 áreas consideradas de vilas e favelas ou similares. É uma área muito grande, ainda também, pelo IBGE, quase 30% das favelas de Minas Gerais estariam aqui na capital, que é natural, porque é a cidade maior. Mas o senhor falou muito de regularizar a situação dessas pessoas que moram, né, da posse dessas pessoas. Mas como que isso é feito na prefeitura de uma maneira geral? Como que hoje tem esse diálogo entre as diferentes áreas? Porque isso não requer apenas, como o senhor disse, legislação. Isso requer uma série de ações conjuntas. Qual é o olhar hoje da prefeitura para essa população aí, que é uma grande parte da população da capital mineira, que ainda vive nessas regiões de pouca estrutura e insegurança jurídica absoluta? Como é que é essa situação hoje? A prefeitura, ela tem um histórico muito virtuoso de investimento em áreas de vilas e favelas. Então, a Urbel, ela tem uma expertise nos planos globais específicos. Então, quando a gente vê as diversas vilas e favelas da cidade, a gente vê que muito investimento é feito, muito investimento é realizado, e são sempre duas vertentes, né? Uma de buscar a eliminação de riscos e a qualificação urbanística desses territórios, e também tem o ponto de vista da regularização fundiária, porque as pessoas elas precisam saber que aquilo é delas, né? E existe, de fato, assim, um histórico muito importante de investimentos nessa área. E aí é uma conversa muito boa para se ter lá com a Urbel, porque eles têm esse histórico de investimentos. Do ponto de vista da Secretaria de Política Urbana, a gente cuida do planejamento dessas áreas. Então, existem alguns instrumentos, tem os planos de regularização urbanística, os planos urbanísticos que são voltados para a melhoria dessas áreas e o reconhecimento dessas áreas como de interesse social, que é o que vai habilitar a possibilidade da realização desses investimentos.
E realmente, assim, são os primeiros passos que são realizados na Secretaria de Política Urbana para esse desenvolvimento, mas o órgão executor da Prefeitura em vilas e favelas é a Urbel, de fato. A gente estava falando sobre o plano diretor, a gente está acompanhando algumas mudanças que acontecem do plano diretor na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Queria perguntar para o senhor se isso não atrapalha ali o instrumento da Conferência Municipal de Política Urbana, que deveria fazer essa revisão. O plano diretor atual da cidade, ele foi aprovado em 2019, entrou em vigor em 2020, e desde então, a lei específica do plano diretor, ela não passou por alterações, né? As conferências de política urbana nós já fizemos, o Belo Horizonte faz a cada 4 anos a conferência de política urbana. No ano de 2022, salvo melhor juízo, foi realizada a 6ª, e em 2026 nós vamos realizar a 7ª conferência de política urbana. E é a partir desses eventos que são feitas as alterações no plano diretor. Essas alterações que você menciona que aconteceram na Câmara, elas são de uma outra lei, que é a lei dos instrumentos da política urbana, que estão vinculados ao plano diretor e que permitem um detalhamento do planejamento urbano previsto no plano. Então, essas legislações alteradas pela Câmara Municipal, elas não representam uma mudança do plano diretor. A única alteração que aconteceu na própria lei do plano diretor foi uma lei que foi publicada, acho que dia 30 ou 31 de dezembro do ano passado, que fez uma revisão da permissão de atividades econômicas nos bairros residenciais, ou predominantemente residenciais, mas que já estava prevista essa revisão no plano diretor de 2019. Então, do ponto de vista da institucionalidade, mesmo com essas alterações, não tem nenhum tipo de descumprimento do que é o rito de participação social das conferências. Só antes da gente passar para um próximo tema, a gente falou muito de outorga. Essa arrecadação da outorga onerosa, ela já tem gerado algum retorno social? Já tem algum exemplo? Sim, a outorga onerosa do direito de construir, ela vai para 2 fundos. Um fundo é o fundo de centralidades, que é aquele que eu mencionei, que ele faz a redistribuição do recurso dos bairros mais ricos para as áreas mais periféricas. E aí nós temos hoje um projeto de requalificação por rua em cada regional. Então, eu dei o exemplo aqui da Valdomiro Lobo. E esses recursos vão sendo aplicados nesses projetos, né? Então tem um exemplo muito bacana que eu gosto de citar, que é o da EMEI Itamaraty. A EMEI Itamaraty é uma escola que fica ali na divisa entre Pampulha e Venda Nova, e ali era uma área muito degradada, muito insegura, e nós fizemos uma ação inicial do que se chama de urbanismo tático, de requalificação do entorno da escola para melhorar os caminhamentos dos pais e alunos até a escola, dar um pouco mais de segurança e contribuir com uma coisa que é muito importante, que é a qualidade urbana para as crianças, né? Assim, o desenvolvimento neurológico das crianças até 3 anos de idade é o que define a qualidade intelectual que ela vai ter e cognitiva para o resto da vida delas. Então a gente, em parceria com uma fundação holandesa, nós desenvolvemos um projeto no entorno da EMEI Itamaraty. E depois ele se configurou como uma centralidade que foi escolhida para passar dessa fase de urbanismo tático, que fez umas ações de pintura, de instalação de brinquedos e eventos no entorno da EMEI, para ser uma instalação de urbanismo definitivo que vai requalificar as calçadas, vai criar praça, e com isso a gente eliminou, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas que existia do lado da EMEI, e também eliminou um ponto de deposição clandestina de lixo que existia nesse mesmo lugar. Então a presença do Estado no território, inclusive com os recursos da outorga onerosa, é fundamental, mas os recursos da outorga, volto a dizer, o principal objetivo desse instrumento não é arrecadar recurso, é direcionar o desenvolvimento da cidade para as áreas de interesse. Okay. Secretário, uma outra questão que também está com vocês é essa questão das feiras, essa questão das atividades urbanas, algum incentivo. E foi também uma questão muito tratada durante as eleições, de fazer essa inclusão, mudar a legislação para facilitar essa inclusão econômica das pessoas. Hoje, qual que é essa realidade, qual que é o plano nesse aspecto? Pois é, e fica conosco na Subsecretaria de Regulação Urbana o programa Jornada Produtiva.
que ele tem como principal objetivo gerar oportunidades de trabalho para quem, a princípio, não conseguiria abrir o próprio comércio, por exemplo. Então, a gente tem pipoqueiro, a gente tem os carros de lanche, a gente tem as pessoas que vendem água de coco. Então, esse programa da jornada produtiva, ele traz para a formalidade pessoas que poderiam estar na cidade trabalhando como camelôs, como ambulantes, e é um projeto muito importante. No caso das feiras, eu vou citar um exemplo aqui. A Feira Hippie, ela teve o layout todo revisto recentemente, muito aprovado pela população, esse novo layout, e nós fizemos nos últimos meses a inclusão de mais 34 feirantes, né? E as feiras em geral da cidade, elas vão passando por esse tratamento para garantir que a cidade também se configure como oportunidade de trabalho formal para as pessoas dentro das regras que a prefeitura estabelece, né? Para que isso não se torne nenhum problema sanitário, para que isso não se torne nenhum problema de desordem urbana, que depois tem externalidades que não são boas, né? Secretário, a gente já está caminhando para o final. Eu queria perguntar para o senhor hoje qual que é o maior gargalo, o maior desafio da política urbana em Belo Horizonte? Olha, Letícia, são muitos, eu acho que são muitos. Essa conversa aqui mostrou que são vários, né? É difícil escolher um. Se eu tivesse que escolher alguma coisa, eu acho que seria o desafio da política. O desafio da política é a gente conseguir prestar atenção no que é importante. A gente vê muito diversionismo na discussão política, temas que não mudam a vida de ninguém, e a política urbana também padece desse mesmo mal. Eu acho que o maior desafio é fazer as pessoas prestarem atenção no que realmente é importante, em vez de se prenderem a discussões que as mídias sociais tratam como relevantes, mas que na verdade não mudam a vida de ninguém. Então eu acho que esse desafio da comunicação e das pessoas conseguirem entender o que o poder público pode fazer e como ele consegue priorizar a partir dos instrumentos da política urbana, focando naquilo que é importante, não tenho a menor dúvida que o debate público bem orientado é o maior desafio que nós temos. Hoje o que é esse importante que o senhor fala assim, focar naquilo que é importante, e o que é esse importante hoje? Pois o que eu entendo que é importante, assim, aí a gente volta para a nossa discussão anterior, né? Que é essa agenda de trazer equilíbrio para a cidade, buscar a mobilidade urbana, requalificar a área central. Eu ia até perguntar isso, de qual que é o caminho para um crescimento sustentável de Belo Horizonte. O caminho assim, que tem sido defendido e que, de certa forma, está previsto no nosso plano diretor, é de racionalizar o processo de crescimento. A gente precisa ter uma cidade mais compacta, uma cidade que, do ponto de vista urbanístico, ela está mais integrada em todas as suas funções, ela é mais, do ponto de vista territorial, menor, ela é mais densa, porque isso gera mais oportunidade de moradia e gera desenvolvimento econômico, em vez de ter uma cidade como aquela que a gente viu crescer nos últimos anos, que vai se esparramando pelas periferias e que cria um custeio para a administração pública muito grande, né? Levar ônibus para todos os bairros da cidade é um desafio. Levar a escola para todos os bairros da cidade é um desafio. Então, uma cidade que ela trabalha bem essa questão do adensamento populacional e é uma cidade mais compacta no seu centro principal e nas suas centralidades, ela é uma cidade mais barata, é uma cidade mais possível. Então, a gente pensar numa cidade sustentável, uma cidade possível, é uma cidade menos dependente de carro, é uma cidade que as pessoas andam mais a pé, que elas precisam menos até do transporte coletivo para se deslocar por 40, 50 minutos, que elas consigam fazer as coisas mais perto de casa. Então, eu coloco como o maior desafio essa cidade compacta, onde as suas funções principais estão mais próximas, uma cidade mais densa, onde as pessoas consigam acessar tudo em 15, 20 minutos de caminhada. Secretário, muito obrigada, sempre muito bem-vinda a voltar mais vezes. Muito obrigado, foi um prazer e eu estou sempre à disposição. Obrigada, irmão. Eu que agradeço o convite novamente e reforço aqui, secretário, o tempo vai estar sempre aberto ao senhor para as informações que quiser trazer. E só fazer uma ressalva, né? Eu estou na minha 3ª semana na secretaria, então é muito conteúdo para a gente explorar. Eu acho que daqui a um tempo a gente vem com mais projetos concretos para apresentar coisas novas para a cidade e o tempo é um parceiro fundamental nessa divulgação. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais!